Os charutos são muito mais que simples produtos de tabaco enrolados. São verdadeiras obras de arte criadas através de um processo secular que combina conhecimento ancestral, técnicas manuais refinadas e paixão pela perfeição. Cada charuto premium pode levar até 3 anos para ser produzido, desde que as sementes de tabaco são plantadas no campo até que o charuto acabado seja colocado em sua caixa, envolvendo mais de 500 procedimentos manuais. Mas você realmente sabe como são feitos os charutos? O processo é tão complexo e fascinante que transformou regiões inteiras do mundo, especialmente Cuba, Brasil e República Dominicana, em centros de excelência reconhecidos globalmente. Vamos desvendar cada etapa dessa arte milenar que transforma simples folhas de tabaco em um dos produtos mais sofisticados e apreciados pelos aficionados ao redor do mundo. A história do charuto remonta às civilizações pré-colombianas das Américas. Uma relíquia datada do século X, descoberta no território da Guatemala, mostra um maia fumando folhas de fumo juntas por um fio de barbante, amarradas na forma de um rolo. O único problema com essa evidência histórica sobre a invenção dos charutos é que a civilização maia já tinha surgido há mais de 2 milênios. Portanto, não é possível determinar com precisão quando se fumou dessa forma pela primeira vez. O verdadeiro ancestral do charuto era feito de folhas de fumo envoltas em uma folha de outro tipo, tais como bananeira, milho ou palmeira. Cristóvão Colombo não estava interessado em tabaco, pois sua viagem tinha como objetivo encontrar nova rota para chegar até a Índia. Mas seus homens observaram os nativos fumando e levaram o costume de volta à Europa. Embora a origem do introdutor do charuto no Velho Mundo seja obscura, pode-se afirmar que com o domínio europeu sobre o Novo Mundo, os marinheiros e exploradores logo começaram a fumar, e após estes, os colonos e conquistadores. No início do século XVI, o tabaco era conhecido em todo o continente europeu e cultivado por colonos na América. A produção em larga escala começou no ano de 1531 em Santo Domingo, Cuba, e em 1600 no Brasil. Na Europa, o cultivo começou em 1558 em Portugal, 1559 na Espanha, 1565 na Inglaterra e 1620 na França. A partir do ano de 1676, a Espanha passou a produzir os primeiros charutos usando tabaco cubano em Sevilha, sendo instaladas em 1731 as principais fábricas após o monopólio estatal ser anunciado em 1717. Finalmente, os charutos ganharam fama e as outras formas de utilização do tabaco passaram a ser menos utilizadas. Atualmente, os charutos são produzidos em vários países, que incluem países americanos como Cuba, Brasil, República Dominicana, Honduras e Chile, e países europeus como Itália, Suíça e Alemanha. Mas o país que possui o título de melhor produtor de charutos do mundo e o retém há décadas é Cuba. Isto acontece por diversos fatores, entre eles as condições climáticas, horas de iluminação solar, temperatura, umidade e condições do solo. Uma região especial é Pinar del Rio, única região de Cuba que produz os charutos chamados habanos. Qualquer charuto produzido fora dessa região não recebe essa qualificação. O tipo de tabaco, o clima, o solo e o conhecimento secular, desde o agricultor às pessoas que enrolam os charutos, são os 4 fatores que mais influenciam e contribuem para a qualidade e distinção do habano. O processo de fabricação de charutos começa no campo, onde é cultivada a planta do tabaco. O solo, o clima e a seleção das sementes são aspectos fundamentais para garantir a qualidade do tabaco. As plantas de tabaco são semeadas em locais cobertos e transplantadas para os campos após um período que varia de 6 a 10 semanas. Nesse momento, o desbaste é feito para que as folhas cresçam mais fortes e atinjam o tamanho necessário. Os agricultores dedicam cuidados especiais ao cultivo, controlando o desenvolvimento das plantas e protegendo-as de pragas e doenças. Aquelas que produzem as folhas que servirão como capa para os charutos são normalmente mantidas sob uma cobertura conhecida como tapado,
para protegê-las do sol direto. Essa proteção reduz a exposição solar e resulta em folhas mais finas, elásticas e suaves, ideais para envolver o charuto sem rachar. A colheita do tabaco é processo meticuloso que requer timing preciso e conhecimento especializado. Quando as folhas do tabaco atingem o ponto ideal de maturação, é feita a colheita. O processo de colheita obedece a regras específicas, já que começa de baixo para cima na planta. São retiradas apenas 2 ou 3 folhas de cada vez, com 1 semana de alternância até a planta ficar completamente despida. Só assim se garante que tenha a composição e constituição certas para integrarem os futuros charutos. As folhas de diferentes partes da planta têm características distintas. As folhas inferiores, chamadas volado, são mais leves e têm queima mais rápida. As folhas do meio, chamadas seco, têm sabor intermediário. As folhas superiores, chamadas ligeiro, são mais fortes e oleosas. Essa diversidade permite aos mestres charuteiros criar blends complexos e balanceados. Após a colheita, as folhas de fumo passam por um processo de secagem crucial a fim de desenvolverem o aroma característico. Em seguida, as folhas são cuidadosamente penduradas para secar em grandes galpões chamados de estufas ou secadouros. Esse processo de secagem é crucial para desenvolver os sabores e aromas característicos dos charutos. Isso acontece quando as folhas deixam de ser frescas e flexíveis, com coloração verde brilhante, e adquirem tonalidade marrom ou amarelada. Quimicamente, a clorofila que existe naturalmente nas folhas, aos poucos vai se quebrando, sendo substituída pelo caroteno. A secagem pode levar de 45 a 60 dias, dependendo das condições climáticas e do tipo de tabaco. Durante esse período, a umidade das folhas diminui de cerca de 80% para aproximadamente 20%. Após a secagem, as folhas de tabaco passam por um dos processos mais críticos e misteriosos da produção de charutos, a fermentação. Elas são empilhadas em pilhas chamadas de tércios ou pilones e são cuidadosamente monitoradas quanto à temperatura e umidade. A fermentação é processo natural onde as folhas de tabaco são empilhadas sob condições controladas, permitindo que reações químicas e biológicas ocorram. O processo dura até 30 dias e serve para baixar os níveis de nicotina, amoníaco, alcatrão e outros compostos menos desejáveis no charuto, tornando cada folha muito mais própria para ser fumada. Durante a fermentação, a temperatura no interior das pilhas pode atingir 50 a 60 graus Celsius devido à atividade microbiana. Os trabalhadores monitoram constantemente a temperatura com termômetros especiais e desmontam e remontam as pilhas periodicamente para garantir fermentação uniforme e evitar superaquecimento. As folhas destinadas ao capote e à tripa do charuto são depois umedecidas e arejadas para serem classificadas e separadas mais facilmente, já que não têm todas as mesmas dimensões e formas. Depois de escolhidas, são agrupadas em 4 categorias segundo sua fortaleza e características. Seguindo os rigorosos processos que caracterizam a produção dos charutos cubanos, somente metade das folhas são classificadas como fortaleza média, ligeiro, seco, volado e capote, para serem utilizadas na sua produção. As folhas que não atendem aos padrões rigorosos são rejeitadas ou usadas para charutos de qualidade inferior. Posteriormente, todas as folhas aprovadas passam por uma nova fermentação, sendo colocadas em pilhas e cobertas com panos. Também aqui, a temperatura deve ser monitorizada com muito cuidado para evitar excessos que poderiam estragar as folhas. Antes de serem utilizadas para a fabricação dos charutos, as folhas passam pela importante etapa de retirada do talo. As folhas do miolo devem ter seu talo removido. Caso contrário, o charuto não queimará uniformemente. Esse processo pode ser feito à mão ou à máquina.
Manualmente, o trabalhador utiliza uma ponteira presa ao dedo e corta o veio próximo à ponta e o arranca fora. Depois disso, coloca as folhas já sem o talo em pilhas. Mecanicamente, o trabalhador insere a folha de tabaco na máquina sob uma faca circular. Pressionando um pedal, faz com que a faca abaixe e corte fora o talo. Depois ele para a máquina e empilha as folhas sem talo. As folhas limpas são amarradas em fardos e armazenadas para nova fermentação caso necessário. Pouco antes das folhas serem utilizadas para a fabricação dos charutos, elas levam um banho de vapor para restaurar a umidade que foi perdida e então passam por uma nova seleção. Agora chegamos ao coração do processo, o enrolamento do charuto. Enrolar charutos premium é um trabalho especializado que pode levar 1 ano ou mais para um trabalhador tornar-se proficiente. Fabricantes de charutos de mão geralmente trabalham em pequenas fábricas. Cada trabalhador se senta em uma pequena mesa com uma bandeja de folhas de tabaco separadas e espaço para estender o charuto. Um charuto é composto por 3 elementos principais que trabalham juntos para criar a experiência de fumar. O miolo ou tripa é o coração do charuto, feito de 2 a 6 folhas de tabaco cuidadosamente selecionadas e arranjadas que determinam grande parte do sabor e da queima. O capote é a folha que envolve o miolo, dando forma e estrutura ao charuto. A capa é a folha externa que finaliza o charuto, dando-lhe beleza, aroma adicional e contribuindo significativamente para o sabor. Na fabricação artesanal de charutos, especialmente comum no Brasil, a produção é feita exclusivamente por mulheres que confeccionam cada um de acordo com sua receita, podendo receber entre 5 e 14 folhas. Essas charuteiras são artesãs altamente qualificadas, cujo trabalho é valorizado e resulta na valorização dos charutos artesanais. O torcedor primeiro seleciona as folhas apropriadas para o miolo, baseando-se na receita específica para aquele tipo de charuto. Essas folhas são dobradas e enroladas cuidadosamente, criando o que se chama de bonche ou bunche. O enchimento deve ser embalado uniformemente para o charuto queimar suavemente. Depois de formar o bonche, o torcedor envolve-o com uma folha de capote que mantém o miolo unido e dá ao charuto sua forma cilíndrica básica. O bonche envolto no capote é então colocado em um molde de madeira com cavidades em forma de charuto. Vários charutos são colocados nesses moldes e prensados por 30 minutos a 1 hora. Essa prensagem ajuda a compactar as folhas e dar ao charuto sua forma final uniforme. Após a prensagem, vem a etapa mais visível